Louvado seja Deus. Gisele e Lúcio, né? Estão aí. Lúcio já esteve aqui, né? Gente, lá na terrinha tá frio para burro. Jesus. Eu ia vir de moto, mas é muita ousadia, né? Mas Deus é bom. É isso aí. Olha só, eu quero falar com você esta noite sobre encontro real. Encontro verdadeiro, né? E interessante que é muito bom a gente entender esse encontro, né? Eu sempre costumo brincar, né? E eu sou muito sério, né? Você já percebeu que eu não gosto de brincadeira, né? E eu costumo brincar, e tem até aquela música, né? Eu era um bêbado, lembra disso? Só vivia drogado, né? Então, quando eu encontrei Jesus, foi um encontro interessante. E a gente fala sobre esse primeiro encontro, essa coisa maravilhosa, que fica marcado na nossa vida. Uma coisa bacana, né? Você pode passar por muitas tribulações, muitas lutas, muitas dificuldades, mas aquele primeiro encontro nunca é apagado da sua vida, amém? Nunca é apagado, né? Mas, por exemplo, eu não sei, né, para quem você trabalha, não sei. Eu não sei com que você trabalha. Olha que bacana. Então, aí nós imaginamos o seguinte: e agora? Eu não te conheço, né? A sua vida particular, profissional, né? Ô meu irmão. Ah, legal. Chegou o Tiago aí e o Carlos. Cadê o Tiago e Carlos? Pô, faz um sinal aí. Vamos receber ele com aquele carinho, né? Ô, legal. Valeu, Tiago e Carlos. Sejam bem-vindos. Se gostar, volte. Se não gostar, volte assim mesmo. A palavra de Deus diz para perseverar. Vai que melhora, né? Então nós vemos, né, que eu não conheço, como eu já falei, mas vamos, eu vou contar uma história para você, interessante, né? A história de um publicano, que era chamado Zaqueu. Ah, quem não conhece Zaqueu, gente? Todo mundo conhece Zaqueu. Se Zaqueu fizesse parte dos dias de hoje, ele sofreria muito bullying, por ser baixinho, né? Então hoje se chama, né, bullying, né? Eu tenho feito até café em bullying, né? E seria assim, né? Porque Zaqueu era baixinho. Então olha só, ele trabalhava, Zaqueu, mesmo sendo um judeu, olha que coisa interessante. Lembra que eu perguntei, que eu falei, eu não sei aonde você trabalha, não sei para quem você trabalha, e agora eu estou apresentando para você Zaqueu. Zaqueu, ele trabalhava para os romanos, como cobrador de impostos. Nós vemos, né, às vezes passa uns agentes do Ministério da Fazenda, né? Aquele carro, aquela coisa que a gente só lembra de Ministério da Fazenda quando declara imposto de renda, né? Fora disso a gente nem sabe quem é. Mas aí nós estamos aqui com Zaqueu, trabalhando para os romanos e cobrando impostos do povo.
E ele passava o dia cobrando os moradores de Jerusalém, sem piedade. Aí você pode, então, entender como esse homem não era querido naquela cidade. Porque, lamentavelmente, nós interpretamos isso. Por exemplo, quando falamos de tributo, dessa coisa toda, é ruim. E quando nós falamos de cobradores, pior ainda. E esse homem, ele tinha essa função. E ele não perdoava. Ele era bravo. Ele era um cara que não tinha esse negócio. Está devendo? Tem que pagar. Eu fiquei imaginando e pensando nesse homem, que era odiado por muitas pessoas e até chamado de traidor. Traidor por quê? Porque cobrava impostos para os romanos. E aí então a situação desse homem, um judeu trabalhando para romano, cobrando o imposto em Jerusalém. Aí de repente nasceu no coração de Zaqueu um grande interesse nas maravilhas que Jesus estava fazendo. Olha que coisa interessante. Um cara que tinha uma profissão, que não muito aceita pelo povo, e de repente esse cara sente um desejo no coração, através de quê? Através das maravilhas que Jesus vinha fazendo. Você às vezes não conhece a pessoa, mas se simpatiza com ela pelo que ela faz. Não é verdade? Olha quantos artistas nós gostamos aí. Por quê? Porque nós conhecemos apenas pela mídia, pela televisão, essa coisa toda, mas o que ele passa para nós nos alegra, nos anima, nos diverte, em algumas situações até um impacto na nossa vida. E Zaqueu então começou a prestar atenção em Jesus. Jesus para ele era uma pessoa comum, até ele começar a perceber as maravilhas que Jesus estava fazendo. E sem medo de errar, Zaqueu tomou a melhor decisão da sua vida. Foi a decisão de conhecer Jesus. Para mim foi a melhor decisão. Para você também foi, não foi? Conhecer Jesus não foi a melhor decisão da sua vida? É a decisão. E eu vou falar baixinho, E a gente às vezes tomou a decisão sem saber. Levamos uma rasteira de Jesus. Por isso aquela música, era um bêbado, essa coisa toda aí. E era mesmo. E aí o que acontece? Zaqueu então começa a articular um momento especial para ver Jesus, para encontrar Jesus. Essa foi a decisão dele. Olha só que bacana. Eu não sei como foi a sua decisão, como que você encontrou Jesus, se encontrou numa boa, ou se encontrou numa doença, numa enfermidade, não sei. Eu sei que você encontrou Jesus. Agora, esse encontro, foi um encontro real? Vamos ver aqui a história dele. Gente, primeiro, quando você encontra Jesus ou tenta encontrá-lo, alguém te convida, vamos lá na igreja. De repente o Lúcio hoje convidou a Gisele,
Ô Gisele, vamos lá conhecer a igreja. A igreja é bacaninha, né? Família, né? Que o pastor aqui é família, né? Então, se eu sou família, a igreja vai ser família. Se eu sou ruim, a igreja vai ser ruim. Então, a gente tem esse negócio aí. A igreja é o espelho do pastor. Se eu sou alegre, a igreja vai ser alegre. Se é aquela igreja assim, ó, Jesus não riu, chorou. É que a Bíblia não diz que Jesus riu em lugar nenhum. Só diz que ele chorou. E tem igreja que você chora só de entrar. Aí o que acontece? Vamos lá. Começa a surgir então os obstáculos para você chegar a Jesus. Primeiro obstáculo: abrir mão, né, de certas companhias, certos amigos, certas práticas. Isso são obstáculos. Eu lembro que, eu falava sempre com a Carla: um dia eu vou ser crente. E geralmente eu falava assim: um dia eu vou ser crente. Aí a Carla: vai, estou vendo. Por quê? Porque eu não queria largar a loira gelada. E ela era loira. Sempre foi loira, né? Agora, um dia loira, um dia cabelo vermelho, um dia cabelo não sei o quê, e os meus cabelos brancos continuam os mesmos, né? Hoje tem essa facilidade de mudar de cor, né? Igual camaleão, né? Então, mas ela era loira. Mas a preocupação é isso. São obstáculos que se levantam para dificultar o nosso encontro. E Zaqueu não foi diferente, gente. Havia uma multidão, aquela coisa, né? Você lembra que diversos personagens da Bíblia, a Bíblia faz questão de mostrar os obstáculos para a gente crescer, para a gente aprender. Aquele homem que estava lá no tanque, né, que queria entrar no tanque de Betesda, olha que dificuldade. Não tinha ninguém para botar o cara dentro da água. Por quê? Porque o pessoal quer primeiro ver o seu lado. Essa é a grande realidade. Você vem numa fila de banco, na Caixa Econômica agora, Deus me livre, tu passa na Caixa Econômica, parece uma cerimônia fúnebre. Caramba, aquela fila, isso 7 horas da manhã, 8 horas. Vai pagar o auxílio. Aquele montão de gente. Mas sempre tem uns engraçadinhos que furam a fila. Por que será, hein, gente? O cara fura a fila, né? Está todo mundo ali. Aí, meu amigo, está fazendo o quê? Está furando a fila. Está com mais pressa. Não, eu estava aqui, cheguei aqui 6 horas da manhã. Não estava, não. Nós temos, lamentavelmente, essas coisas. Então nós temos que tomar cuidado com isso, Esses obstáculos vão surgir para nos tirar da presença de Deus, para nos atrapalhar, para nos dificultar. E Zaqueu, o de Betesda não entrou, deu uma dificuldade tremenda. Jesus então facilitou. Aquele homem que chegou paralítico, e cadê que ele conseguia entrar na presença de Jesus? Abriram a telha, e enfiaram o homem pelo telhado. Olha que bacana. Venceu o obstáculo. Aquela mulher hemorrágica, 12 anos, gente. Olha que dificuldade aquela mulher chegar a Jesus, tocar em Jesus. Então você percebe que o obstáculo você vai encontrar a vida toda, mesmo depois de ter recebido Jesus como seu Salvador. Zaqueu então enfrentou uma multidão. Multidão essa que o impedia por ser pequeno, baixa estatura. Mas ele não desanimou, sabe por quê? Porque lá atrás ele colocou no coração que ele encontraria esse que estava fazendo milagres, que estava fazendo maravilhas naquela cidade. Ele não perdeu o foco. E ele foi à luta.
Aí subiu lá numa árvore, você vê como, né? Tem várias pregações desse homem, falam até da árvore, né? Interessante, bacana, a gente aguenta tudo, né? Então, legal. Aí ele viu Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando ele enfrentou essa luta, conseguiu chegar lá e foi surpreendido. Você sabia que nós temos um Deus surpreendente? Amém? Amém. Temos um Deus surpreendente. Por que Zaqueu foi surpreendido? Porque estava ele lá naquela árvore, e eu fico imaginando, gente, o pessoal falando assim, olha lá, quem está em cima da árvore? Aquele baixinho, que foi lá em casa cobrar ontem um imposto. Você já imaginou? Olha o bullying, né? Mas não. A Bíblia diz que Jesus, vendo o sacrifício, a sua insistência, a sua perseverança, Jesus então ficou admirado com aquilo. Você percebe a função do cara, a profissão do cara, para quem ele trabalha, e Jesus não está nem aí, gente. Jesus quer a alma de Zaqueu. Jesus quer a sua alma. Mas Jesus não quer o seu dinheiro, Jesus não quer a sua roupa, Jesus não quer o seu cabelo, não quer a sua maquiagem. Não, Jesus quer a sua alma. Porque é essa que vai passar a eternidade com Ele. Amém? Ele olhou então para aquele homem em cima daquela árvore, ficou comovido, se admirou, né? E o texto que está lá em Lucas capítulo 19, não vou nem ler, porque isso daí é mais conhecido que nota de R$2, não é verdade? É porque de um acabaram, né? Não sei porquê, era tão bonitinha, né? E olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Olha que bacana. Puxa vida, todo dia eu penso em ouvir isso. Jesus falar para mim aí, eu quero ficar na sua casa hoje. Mas graças a Deus que teve um cara que lançou a música, entra na minha casa, né? Então a gente, quando não sentia assim, a gente começa a cantar. Bota lá o DVD, sei lá, o CD e começa a cantar. Porque Jesus precisa estar na nossa casa. Precisa. Há uma necessidade nossa. Olha, nós temos tanto compromisso, nós cobramos impostos, nós trabalhamos para os romanos, mas olha só, nós temos um compromisso imenso, que é um compromisso com Deus. E aí ele convida Zaqueu. Gente, nesse convite acontece um quebrantamento muito grande. A pessoa pode ser a mais dura que for, mas o momento que ela sentiu o quebrantamento de Deus, essa pessoa começa a mudar. Zaqueu, com essa, né, reação de... Você percebe que Jesus não é antipático, como nós? Nós não, desculpa. Eu, né? Posso falar de vocês, né? Você vê que Jesus é agradável. Tanta gente ali, gente, tantas pessoas, né? E ele olhou para Zaqueu, conhecia Zaqueu até pelo nome. Isso emocionou muito Zaqueu. A Bíblia mostra que Zaqueu já desceu daquela árvore transformado. Eu imagino que a felicidade de Zaqueu.
Vambora, quero ir lá na sua casa, quero ficar lá à noite, descansar com você. E o quebrantamento chegou ao coração, porque lá em Lucas 19:8 diz: já em sua casa, olha só, agora nós já entramos na casa de Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu. E o versículo 8 do capítulo 19 de Lucas diz: já em sua casa Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Gente, isso é quebrantamento demais. É porque a gente não dá nem dízimo. Imagine a metade para os pobres. Puxa vida. Quebrantou o coração. Nessa versão diz assim: e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Bacana. Então, isso aqui para mim, hoje, né, dentro desse tema, não é fundamental. Se ele deu a metade para os pobres, se ele deu, né, se ele restituiu, isso daí é outra pregação. A ênfase aqui é o encontro. O encontro é fundamental. O encontro real. Mas aí Zaqueu começou então a viver uma vida de mudanças. Eu não sei se você gosta, né, de viver vida de mudança. Como eu falei, né, mulher muda o cabelo, muda a aparência, né, muda tudo. Mulher é um barato, mas mulher tem que se cuidar mesmo, né, gente? E quem gosta de mulher feia é São Jorge, né? É horrível. É bacana. Elaine está aí, Elaine pode mudar você. Então é fácil. Agora o homem continua o mesmo, né? O homem não muda nada. O homem é muito cara de... Tem uns homens que, né, vou pintar unha, faz sobrancelha, aí não sei, né? Isso aí a gente nem vai entrar nesse mérito, né? Mas é bacana. A mudança, a transformação, esse encontro causa isso. Não sei o seu grau de instrução, não sei até quando você estudou, se você fez. Na minha época, eu até hoje não sei o que é médio, fundamental, né? Porque eu não fiz isso. Eu, graças a Deus, não estudei esse negócio de fundamental nem médio, né? Eu estudei primário, né? Ginásio, olha só, eu estudei do 1º ao 5º ano primário, o 6º admissão. Olha, estudei para burro, gente. Sabe lá o que é isso? Admissão. Depois entrei num tal do ginásio. Aí fui para o científico, que nada de 2º grau, né? Fui para o científico. Hoje eu sou um cientista. Sabe lá o que é isso? Você não foi, você que é mais jovem não estudou, não chegou à ciência, né? Científico, olha só que bacana. Aí depois fui para faculdade. Não, que nada de universidade, não era faculdade. Era uma dificuldade para chegar lá. Eu não sei o teu grau de instrução, não sei o seu coeficiente de inteligência, né? A gente usa muito isso em empresas estatais, né? Tu chega lá numa empresa estatal, o cara está lá, né? Qual é o coeficiente de inteligência dele? É o QI, quem indica. Ele indica, está lá, botou lá dentro, entrou pela janela. Eu trabalhava lá na Light, né? E a minha mesa dava para a janela, gente. A minha mesa, as costas. Eu tinha até uns pombos lá, né? Ali na Avenida Marechal Floriano, no Itamaraty, que é colado a Light, né? Tinha uns pombos. Então eu levava milho,
e botava na janela, né, para os pombos comer. Que amor, gente. Depois virou uma praga. Olha, tinha pombo, tinha piolho, tinha tudo. Caramba, parei de dar milho, fui chamado a atenção. Não tem que alimentar o bicho, gente. E aí eu trabalhava e essa janela ficava fechada. Eu chegava, fechava a janela, sabe por quê? Vai que entra alguém pela janela e tira o meu lugar. Porque é isso. Não é verdade? Então, olha só, eu quero te contar uma história. Um outro encontro real. Um homem famoso, muito conhecido em Israel. Então você vê que eu trouxe dois personagens conhecidos. Zaqueu, conhecidíssimo, famoso. E agora eu mando para você outro homem famoso, uma autoridade religiosa, perito de lei judaica, inteligente, que ouviu falar de Jesus e sobre seus milagres, seus ensinamentos. Você percebe, o cara quando estuda muito, alguns ficam até antipáticos, né? Lamentavelmente, porque estudou muito, estudou mais do que eu, mais do que você, aí se sente o tal, né? Para Deus não tem nada disso, nada disso. A gente vê aí Deus usando pessoas que nem têm instrução, nem sabe ler, e prega melhor do que eu, viu? Nem sabe ler. Por quê? Prega pela unção do Espírito Santo. Aí então nós olhamos para esse homem, para a carga, né, que ele tinha, e esse homem, da mesma forma que Zaqueu, ouviu falar das maravilhas de Jesus, ouviu falar dos ensinamentos. Eu acho que o que mais chamou a atenção desse homem foi o ensinamento. Por quê? Porque ele era expert, ele conhecia a lei judaica. Então, começou a trajetória desse homem. A Bíblia diz que ele resolveu ir de noite ao encontro de Jesus, certamente para não ser visto pelos demais. Olha só que coisa interessante, né? Um subiu na árvore, independente, né, do que iam falar dele, não ficou com vergonha. Esse já foi encontrar Jesus de noite. Percebe? Por quê? Pô, o cara, né? O cara é da elite. O cara era de uma grande universidade na época. O cara que ensinava e vai encontrar Jesus. E ele perguntou a Jesus: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Você presta atenção nessa palavra? O cara com toda a capacidade, né? Um grau de instrução bacana, um cara que com certeza fez o científico, né? Fez a teologia. Caramba, eu lembro que, caramba, que a teologia, né, tem até um anel, né? Aí, quando eu fiz teologia, eu falei, nem um anel eu tinha dinheiro para comprar. Caramba, que anel caro, gente. Você é advogado? Né? Advogado tem um anel, médico tem um anel. Jesus não tinha nem anel, gente.
não tinha nem onde declinar ou reclinar a cabeça. E agora esse homem fica admirado, reconhece o poder de Deus. Ele reconhece o poder de Deus naquele Senhor Jesus que estava ali. E ele fica admirado, por quê? Porque ele conhecia toda a lei. Mas ele não tinha a unção que Jesus tinha. Ele percebeu isso quando ele falou que ninguém pode realizar os sinais miraculosos que Jesus estava fazendo se não viesse de Deus. Jesus respondeu algo que aí então ele ficou perdido. Então você percebe, quanto mais a gente tem conhecimento, parece que menos a gente aprende. Para a gente buscar, né? Eu estudei com uma senhora, eu estava fazendo o ginásio, à noite, mas tem muita aula. Meu Deus do céu, meus netos nem podem saber disso, né? Que senão vai falar, não, mas tem aula porque vovô matava aula, olha só, né? Um perigo, né? E eu estava fazendo o ginásio, na época, e tinha uma senhora, gente, com quase 70 anos, 60 e poucos anos de idade, fazendo ginásio, de noite. E eu sentava do lado dela, um garoto, era minha mãe. E eu ficava do lado dela e, a senhora gosta de estudar, né? Ela falou, não é questão de gostar, não. Eu não tive condições de estudar. Estou estudando agora. Voltei aos estudos. Como aquilo me motivava, gente. Antes eu queria rock. Queria estudar, eu queria ser roqueiro, pô. O meu estudo era em frente um espelho, né? Aprendendo a dançar rock, igual maluco. Lembro que minha família ficava falando, tu vai pirar, né? E eu tinha maior orgulho. Eu ia para o clube final de semana e dançava 12 modalidades de rock. Eu era o cara. E estou dançando até hoje. Não o rock, mas a vida faz a gente dançar, né? E aí então você percebe que, né, Jesus chega para esse homem e responde para ele. Por quê? Porque Nicodemos, lamentavelmente, não entendeu. Jesus responde algo que o mestre Nicodemos, apesar de todo o seu conhecimento religioso, ainda não conhecia, ou seja, a realidade do reino de Deus. Falei do reino de Deus não tem muito tempo, né? Nós, a Nova Vida, graças a Deus, né, o bispo Roberto foi um dos pioneiros, falando do reino de Deus aqui no Brasil, que o reino de Deus já estava em vigor. Porque na época, há 60 anos atrás, o pessoal achava que o reino de Deus, né, a gente ia chegar lá. E ele tem um livro falando sobre isso. E aí Jesus então começa a falar para ele, que ele naturalmente teria que nascer de novo. Dá para entender uma coisa dessa, gente? Nascer de novo? Disse Nicodemos, como eu posso fazer isso? Tenho que voltar ao ventre da minha mãe depois de velho? Essa história a gente também conhece. Como nascer de novo? Você percebe que ele era entendido, conhecedor da lei.
mas não sabia o que era nascer de novo. Como muitos de nós também não sabíamos, ou todos nós não sabíamos. Como nascer de novo? E aí a gente aprendeu. Depois desse encontro com Jesus, a gente aprendeu o que é nascer de novo. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Você pode ver na versão, né, João capítulo 3, versículos 5 a 8, você vê que quando nasce da água, né, e quando nasce do Espírito. Espírito com letra maiúscula. Então, quem nasce do Espírito com letra maiúscula é Espírito com letra minúscula. Essa era a base que Jesus tinha para esse homem, conhecedor da lei, um homem inteligente, um homem estudado, como o apóstolo Paulo, que era um homem estudado, né? Um homem que conhecia a lei e, no entanto, precisou ter um encontro com Jesus. Paulo frequentou a melhor universidade da época, aprendeu com o maior teólogo, Gamaliel. Ó, que coisa bacana. Mas engraçado, né? A gente encontra Jesus, acaba toda a vaidade, acaba toda essa coisa aí, arrogância. Esse é o encontro real. E agora eu vejo esse homem aqui com outros olhos. Já não vejo mais aquele Nicodemos que foi à noite, escondido. Você lembra que, né, na nossa época, né, as pessoas às vezes tinham vergonha de falar que era crente. Hoje não, todo mundo é crente, até o diabo é crente. Né? Mas naquela época tinha. Aí começaram a inventar uma Bíblia pequenininha, que aí dava para esconder. Eu pego aquelas Bíblias, gente, para ler, só Deus curando mesmo. A hipermetropia, essa coisa toda aí, porque nem de óculos eu consigo ler. Mas aí esse homem agora está transformado, agora está diferente, agora ele quer aprender. O conhecimento que ele quer agora é de Jesus. Então você vê que bacana. Essa é a trajetória da humanidade. Nós precisamos encontrar Jesus. Nós precisamos ser ou serem transformados. Amém? Não dá para encontrar Jesus e continuar a mesma coisa. Sinto muito. Pelo fruto vos conhecereis. Então, olha só, mas eu sou assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não. Sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu peço 5 minutos a Deus e meto o pau. E sai da briga. Aí depois pega, acabou os 5 minutos. Aí volta. Engraçado, né? Todo mundo se baseia em quê? Pedro, que Pedro era, né? Gente, deixa Pedro, coitado. Caramba, Pedro deve ter a orelha coçando, né? Porque a gente, para tomar uma atitude, né, às vezes sair, né? Sair da presença, como diz o outro, tem uns que entram na presença, né? Senhor, entrando na tua presença, e eu fico assim, estava onde? Não é verdade? É o termo que a gente usa.
Não, o crente usa esse termo. Não sei se você já ouviu, né? Fulano, vai orar. Davi, vai orar. Aí o Davi vai. Senhor, entrando na tua presença. Olha só, gente, que bacana. Estava onde, Davi? Sei lá. Mas é força de expressão, gente. É vício de linguagem. A gente tem que entender isso, né? A gente entende porque a nossa língua é complicada. Português é uma das línguas mais difíceis que tem, né? Porque você pega uma palavra e ela representa 10 coisas diferentes. Tu não sabe o que vai falar, né? Então a gente tolera isso. Mas não podemos, né, ficar usando argumentos. Ah, que eu sou assim mesmo, porque Jesus, quando ficou nervoso, saiu quebrando tudo. Quem é que disse que ele saiu quebrando tudo? Porque fizeram do templo um comércio, aquela coisa toda, e a gente não sabe o que é isso. Lembra disso? E aí Jesus entrou lá e começou, né, a reclamar, a falar com o pessoal, a trazer o pessoal a real. Mas eu vou me basear nisso para eu ficar bravo com os outros? Não. Eu não posso usar de argumentos. Aí Nicodemos não entendeu absolutamente nada. O entendimento dele era, né, será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Olha que coisa, gente. Então ele não entendeu nada. Ele não sabia o que era nascer de novo, nem ser guiado pelo Espírito. Então você percebe que quando nascemos do Espírito, somos Espírito? Por quê? A Bíblia garante que aquele que teve um encontro real com Jesus é templo. E vocês sabem disso? Caramba, que bênção! Parabéns! Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E olha que coisa maravilhosa. Porque esse Espírito que se chama Santo está dentro de você, cuidando de você, aparando as arestas, que ainda tem muita coisa para mudar, né? Poxa, vê se relaxa. Tem muita coisa para mudar? Tem sim, senão ele já tinha te levado. Porque ele tem muita coisa para acertar ainda. Eu às vezes fico assim, caramba, ainda não fui embora porque estou todo ruim ainda. Jesus não quer, eu de jeito nenhum. Minha mãe foi embora com 50 anos. Pô, estava legal, estava no prumo. Só pode ser uma mulher de Deus. Então, nós estamos num processo, gente. Nós estamos aprendendo a cada dia, nós estamos crescendo, nós estamos entendendo. Às vezes a gente não entende como esse homem aqui não entendeu absolutamente nada. Mas se põe na posição, deixa Deus fazer, deixa Deus levar a sua vida. Eu sei que tem muita preocupação, você não sabe como que vai pagar a conta amanhã do teu cartão. Muda o vencimento. Muda o vencimento. É estratégia, né? Mas demora às vezes 90 dias para mudar o vencimento. Mas Deus sabe da sua luta, conhece a sua dificuldade. Agora olha só, eu peguei esses dois personagens só para a gente ter uma ideia. Você percebe que o encontro com Jesus, esse encontro com Jesus, ele muda a maneira de pensar. Zaqueu já começou a pensar diferente. Ele já começou a analisar, caramba, será que eu defraudei alguém? Se você ver estudos paralelos à história de Zaqueu, quando a pessoa não tinha como pagar os impostos, ele tomava tudo.
não é diferente da gente, né? Você viu o nosso IPTU? De repente vem um IPTU, uma grana violenta, para quê? Para tomar, se a gente não pagar. Então, olha só, a única casa que você tem certeza que é sua, é a morada no céu. Essa ninguém vai te tomar. Porque não se iluda não, minha casa, minha vida. Não é verdade? Agora tem esse negócio, minha casa, minha vida. Já mudaram até o nome, agora é minha casa, minha dívida. É que vai pagar a vida toda. Nada é nosso, percebe? Você tem uma casinha, graças a Deus, para de pagar o imposto. Agora tem um tal de satélite, caramba, que ele filma tudo. Tudo que você está construindo, ele filma lá, vê e manda uma cartinha para você. Fala, você ampliou, você fez um lago para os patos. Até o lago para os patos você vai ter que pagar para deixar de ser besta. Está vendo? Por quê? Porque nada é nosso. Graças a Deus agora eu estou com um carro. Para de pagar o IPVA. Para de pagar o seguro. Tem uma moto preta ali, show de bola, 300 cilindradas. Possante, é o troço. Para de pagar. Nós não temos nada, gente. A única coisa que nós temos certeza é a vida eterna. Essa ninguém vai nos roubar. Quem crê, diga amém. Ou então você está salvo. Então você vê, muda a maneira de pensar e a maneira de agir. A gente começa a crescer. Não, eu não posso agir assim. Uma vez perguntaram para mim assim, não, pastor, estou com um probleminha aí, e eu não sei se eu boto na justiça, porque a Bíblia diz que para não botar na... Gente, bota na justiça logo. Vai ficar esperando o quê? Tu vê que as pessoas interpretam a Bíblia tudo errado. Te lesaram e você ainda tem que pagar um advogado para poder ganhar o que é seu. Olha que tristeza, gente. Aí tem uns crentes que falam, tu não devia ter colocado na justiça. Espera no Senhor. Espera. Quando chegar lá no céu, o Senhor vai falar, tá vendo? Eu te avisei. Lembra daquela enchente, né? Aquela, não sei onde foi, se foi em Petrópolis, né? Todo cheio d'água. E o cara subiu no telhado, o cara crente mesmo, naquele crente roxo, que é, né? Subiu no telhado, e aí veio um bote, bombeiro, né? Bombeiro é excepcional, gente. Bombeiro tinha que ganhar aí muita grana mesmo. Bombeiro, enfermeiro, né? Enfermeiro, Bolsonaro vai ajudar a beça. 70% do piso salarial. Aí tinha, gente, aí tinha um papo nosso, né? Familiar. Aí botaram assim, mas dá para dar um desconto? Aí a propriedade do coisa falou assim, não, porque nós temos enfermeiros tratando dessa pessoa, das pessoas o dia todo, aquela coisa, técnico de enfermagem, né? Aí botou um entre parênteses, eu fico doido com esse negócio de entre parênteses, entre aspas, né? Que sempre vem bomba. Aí botou assim, entre parênteses, falou assim, ei, você viu o que o presidente fez? Está querendo dar 70% os técnicos de enfermagem. Gente, é a classe que deveria ganhar mais. Porque você cai num hospital, a pessoa não te conhece, não quer saber de nada e cuida de você. Troca até tua fralda. Não é verdade? O bombeiro vai lá, gente, né?
morrer lá naquele incêndio para salvar a vida de quem ele não conhece. Eu sempre disse, isso é amor à profissão. Eu não estou falando da enfermagem porque a Luciana daqui não, gente. Porque ela sabe que eu sempre falei isso. É uma profissão de amor. Não tem jeito. Aí, então, o cara está lá em cima do telhado, né? A água subindo, vai morrer, pô. Lá em casa eu construí uma torre, né? Foi até o João, né? Na época foi o João que construiu uma torre para botar a caixa d'água, né? E eu fico olhando para aquela torre e fico assim, se um dia esse sítio encher, eu vou ficar lá em cima. Porque vai ser o pico d'água, mas aí é dilúvio, né? Para encher lá, poxa, mais de 5 metros, 6 metros, sei lá. Aí o cara veio o bote do bombeiro, ele falou, não, pode ir embora, e Deus vai me salvar. Olha só, gente, tem crente que é crente, né? Tem crente que dá raiva, gente. Desculpa, apaga isso aí, né? Aí veio o helicóptero, jogou a escada, aí o cara falou, não vou não, Deus vai me salvar. Olha só, legal, a casa caiu, o cara morreu afogado, chegou lá no céu. Chegou lá no céu, a primeira coisa, né? Gente, quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um beijo em Pedro. Vou dar um beijo em Pedro, um abraço, falar, Pedro, tu é o cara mesmo, cara. Rapaz, como que o pessoal lá na Nova Vida falava de você? Pedro, tu me ama? Sim, tu amava Jesus e negou. Imagine. E o cara chegou lá, aí foi bem recepcionado, aquela coisa toda. E a primeira coisa que ele falou, Deus, eu fiquei esperando o Senhor para me salvar e o Senhor deixou eu morrer afogado. E Deus falou, meu filho, eu mandei o bote, você não quis. Mandei o helicóptero, você não quis. Então olha só, olha o que Deus está mandando para a sua vida e você não aceita. Você fica, não, estou esperando em Deus. Isso, não bota na justiça não, espere em Deus. Aí Deus, quando você chegar lá, aí Deus vai falar assim, rapaz, eu mandei o melhor advogado para você, e você ficou esperando. Aí nós olhamos então, que esse encontro real, ele muda, né? O pensamento, ele muda o agir, gente, ele muda o caráter, sabia? Ele muda o caráter, ele muda tudo, amém? É só querer. É só deixar ele trabalhar. Eis-me aqui, né? Como é difícil, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele muda até temperamento, sabia? Vou até beber uma água aqui, porque a comida hoje estava salgada. Eu comi um churrasco de picanha. É aquele tempero, né? Como é que é o nome? Sazon, né? Tem um tempero que tem picanha, lá em casa só usa isso. Ah, meu Deus. Ai, fui. Aleluia. Glória a Deus. Tão quietinha. O Lúcio não repara não, tá? Gisele não repara não. Tiago não repara não. Carlos não repara não. Essa é a Carla, minha esposa. Primeira esposa. Glória, queima, Senhor. Jesus muda o temperamento. Gente, olha só, vou falar esse baixinho porque está gravando, sabe? Jesus muda até a educação. Você conhece crente mal educada? Precisando de um encontro real. Está precisando de um encontro real, porque ele muda até a educação. Quantos palavrões você falava por dia, por hora, por minuto? Hoje você já não fala mais tanto. Hoje você virou crente mesmo, aquele crente que dá uma topada, né? Pum! Você já deu uma topada descalço, sandália havaiana, que estoura o dedo e a sandália continua inteira, né? Aí faz assim, ó.
Glória a Deus! Isso é que é crente, aquele que chega, está precisando do encontro real. Ah, mas eu sou assim mesmo. É? Então, Jesus, ele muda tudo. E você passa a ter atitudes corretas, atitudes justas. É isso que Deus quer, gente. Mudança de vida. A gente só pensa em mudar a vida financeira. A gente precisa mudar a vida espiritual. A gente precisa crer nesse Deus que pode todas as coisas. Então, olha, eu fico imaginando esses dois homens aqui, que sentiu aquele desejo de encontrar Jesus. E eu, como eu falei, às vezes você não sentiu esse desejo. Às vezes você foi atraído de uma forma diferente. Não deu tempo de sentir desejo. Estava numa sarjeta tremenda. Não deu tempo. Agora, quantas pessoas na sua casa, na minha família, que têm tido todas as oportunidades de ter esse encontro real com Jesus e não o fazem? Por quê? Ah, porque aí eu não posso isso. Nada, nós somos livres, nós podemos tudo. Lembra do cara que eu batizei semana passada? Eu falei, 2 caras fumantes. Está gravado isso. Eu sei que vai gerar um conflito quando o pessoal fala, está vendo, pastor, maluco, aquele pastor lá de Vasconcelos. Não, gente. A gente já é rejeitado por muita coisa nessa vida. Aí o cara, coitado, é rejeitado porque ele bebe, porque ele fuma, porque ele não sei o quê. Por quê? Eu não fui bêbado para uma igreja. Mas eu cheguei lá, né, já doido para tomar uma. É porque lá não tinha. A cantina lá não tinha. Eu estava doido para tomar uma. Meu maço de cigarro no bolso, free. Viu? Livre. Sei aonde, né? Cheguei lá com o maço de cigarro no bolso, o culto lá pegando fogo. Oh, glória! Me receberam com todo amor. Olha, não viram o cigarro, não viram nada. É esse amor que a gente precisa, sabia? É porque rejeição a gente já tem demais. Quando o pastor estava pregando, pregou, pastor Márcio Alves. Não fez apelo, viu? Eu não fui lá na frente, eu não levantei a mão, eu não levantei o pé, não. Eu saí dali transformado pela palavra de Deus. Cheguei em casa, falei, Carla, nunca mais eu fumo, toma aí. Ela fumava, né? Morre você. Isso é que é, né? Ai, meu Deus. Nunca mais fumei, gente. Nunca mais bebi. Está entendendo como Jesus faz? Olha só, você não precisa tirar, né, coisas do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa. Quem faz isso é Deus. É o Espírito Santo de Deus. Você só ora. Ora, Senhor, liberta. Dá vida a essa pessoa. Isso aqui é importante. Então, graças a Deus que eu sempre fui assim. Eu nunca fui radical, de que, não pode. Não pode o quê? A última palavra é de quem? É de Deus, né? Então, gente, está aí. Quem não muda, desculpa, não teve um encontro real. Tem que ter mudança. Então agora tu começa a examinar, mas não fala não, hein?
Não fala não, que vai dar problema, hein? Comece a examinar as pessoas que você conhece, que são crentes, né? Vê se ela mudou. Mas engraçado, continua a mesma droga de 10 anos, né? Não mudou nada. Arrogante, antipático. Aí você lembra do encontro real. Os caras mudaram. E eu vou até parar por aqui, senão vai dar briga. Vamos orar, feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E te agradecemos, ó Deus, porque de fato tivemos um encontro real. E esse encontro, Senhor, tem mudado a nossa vida a cada dia. E olha, nós temos melhorado, Deus. Nós temos sido até bons. Então, Deus, continua ajudando o teu povo, sustentando nesse período de mudança, de transformação. E Deus, que o seu nome seja glorificado em nossas atitudes, em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Oi, meu amor. Que linda, viu? Essa é a Amanda. Amanda Lima Souza. Rapaz, deu uma oferta aqui para a campanha. Olha o exemplo, gente. Está vendo? Deus é bom demais. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar. Adriano, pode encerrar. Foi muito bom te ver, hein? Deus abençoe vocês, os nossos visitantes, Tiago, Carlos, Gisele e Lúcio. Não repara não, tá? Eu sou assim mesmo. Falei sobre isso. Amém. Opa, pisa no fio mesmo. Show de bola. Brincadeira, né? Levante suas mãos, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela palavra que foi ministrada nessa noite nos nossos corações, que ela cresça, dê frutos, Deus, conforme a tua vontade. Da mesma forma, Deus, no mesmo propósito, nós impomos as nossas mãos sobre essas necessidades, que são pedidos, ó Deus, que foram apresentados a ti nesses simples papéis, mas com um potencial, ó Deus, de fé, de acreditar que o Senhor, o Deus do impossível, pode fazer transformação na vida de cada família aqui representada. Por isso, Deus, cura aqueles que precisam de cura, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, os cativos. Abre, Senhor, as portas daquele que precisa de novas oportunidades, Deus. Abençoa, Deus, cada lar aqui, ó Deus, cada pessoa que esteja aflita, que esteja desesperada, que não enxergue mais solução para a sua vida, que elas possam, Deus, olhar para os montes e enxergar o Senhor, ó Deus. Que seja derramadas bênçãos sem medidas sobre essas vidas que acreditaram no Senhor, ó Deus, que escreveram as suas necessidades. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos, Deus. Essa semana que se inicia, Deus, nós colocamos diante de ti e pedimos, ó Deus, derrama sobre nós o teu milagre, Deus. No nosso trabalho, Deus, que o teu Espírito Santo nos acompanhe. Dentro da nossa casa, onde nós pisarmos a planta do nosso pé, ó Deus, que a tua presença, Deus, seja manifestada no lugar que nós estivermos, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, que o nosso coração, ó Deus, transborde de alegria, de paz e de esperança que vem de ti, Senhor. Leva-nos guardados pelo teu Espírito Santo, Deus. Livra-nos de todo o mal, ó Deus, durante essa semana, Senhor. Renova as nossas forças, Deus, cada dia, Pai. Te agradecemos por tudo e louvamos o teu nome. Amém e amém. E antes de sair, falar com essa pessoa linda que está do seu lado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Uma boa noite e até quarta.